Quando a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, visitou Argel em novembro de 2023, a terceira em um ano, poucos notaram. Por que uma das políticas mais importantes da Europa visitava tanto este país do norte da África? Simples, gás. Mas essa não é a única riqueza da região, que também tem petróleo, hidrogênio, sol e vento. Enquanto isso, a Europa, que até recentemente dependia totalmente dos recursos russos, agora busca alternativas, que encontra no norte da África. A importância da região para o futuro da Europa vai além da energia. O norte da África é uma área 20% maior que a União Europeia, habitada por mais de 200 milhões de pessoas, e hoje é chave para a segurança europeia, não só energética, mas também a migratória. É aqui que se determinará se a Europa pode proteger seu flanco sul ou se enfrentará novas ondas de desestabilização. Para entender para onde essa região está caminhando e as consequências para a Europa, é preciso examinar sua complexidade. Embora possa parecer uma área uniforme do mundo árabe, na realidade é um mosaico de culturas, conflitos e paradoxos. Vamos embarcar em uma jornada pelo norte da África. Bem-vindo ao Dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Como raramente olhamos para esta região do mundo, a introdução histórica será mais extensa do que habitual, mas vale a pena, considerando o mosaico de conexões e culturas que molda a região. A área do norte da África mudou de mãos muitas vezes ao longo dos séculos. Foi aqui que uma das primeiras civilizações antigas surgiu, o Antigo Egito, cujo litoral, no início da nossa era, tornou-se parte do Império Romano. Seus traços são visíveis na Argélia, que tem o segundo maior número de ruínas romanas depois da Itália. O território do atual Egito também foi palco de eventos descritos na Bíblia, como o governo de José, a história de Moisés e o refúgio da Sagrada Família, com traços visíveis no Monte Sinai e no Cairo. Para fins de categorização, note-se que o Marrocos, a Argélia, a Tunísia e a Líbia são chamados de Magrebe, enquanto o Egito pertence à região de Masherek, que abrange o Oriente Médio. Talvez o evento mais crucial na história do norte da África, cujas consequências são fortemente sentidas até hoje, foi a invasão árabe no século VII d.C., que levou a uma mudança profunda e duradoura na cultura da população regional através da arabização e da adoção do Islã. Por 1400 anos, e talvez permanentemente, o norte da África fortaleceu seus laços culturais pré-existentes com a civilização do Oriente Médio. A conquista árabe começou em 639 com o Egito e, em 70 anos, abrangeu toda a região até a costa atlântica. No entanto, o processo de islamização ocorreu de forma desigual. No Magrebe, devido à baixa densidade populacional e aos baixos níveis de alfabetização, as conversões foram rápidas. No Egito, onde a sociedade era mais desenvolvida, esse processo levou muito mais tempo. Mesmo no século XV, o cristianismo copta permaneceu a religião dominante. Apesar do domínio do Islã, o mundo muçulmano permaneceu atolado em disputas internas. Apenas as dinastias Umayyad, Abbasid e Fatimid, séculos 7 e 12, mantiveram o controle unificado do norte da África. Os 400 anos seguintes foram um período de lutas entre várias dinastias, até o século XVI, quando os territórios do norte da África foram conquistados pelo Império Otomano, que serviu como um equivalente muçulmano da OTAN. Sob o domínio otomano, as cidades portuárias da Líbia, Tunísia e Argélia eram repúblicas que saqueavam e sequestravam europeus. Por mais de 300 anos, as praias do Mediterrâneo ficaram vazias, ninguém se arriscava ali. As atividades dos piratas berberes só terminaram após guerras com os Estados Unidos no início do século XIX. O único estado do norte da África que não se tornou parte do Império Otomano foi o Marrocos, que criou um estado forte o suficiente para se defender da dominação otomana e da Europa Ocidental. O século XIX trouxe a colonização no norte da África pelas potências ocidentais, no que até o relativamente forte Marrocos não resistiu. O Egito ficou sob controle do Império Britânico, mantendo a autonomia cultural e privilégios das elites locais.
Tunísia, Argélia e a maior parte do Marrocos foram colonizadas pela França, que investiu recursos no desenvolvimento econômico e institucional, apesar de lutar contra as identidades locais. A colonização espanhola no oeste do Marrocos foi diferente, com poder exercido brutalmente e sem investimento. A Líbia foi colonizada por um período mais curto, pela Itália na década de 1930, e o Estado, até hoje, luta com problemas institucionais e conflitos internos. Essas diferenças nas colonizações são visíveis até hoje. As antigas colônias francesas são os estados mais desenvolvidos da região, e suas sociedades são culturalmente mais próximas da Europa. Nas décadas de 1950 e 60, mudanças varreram a região. Movimentos locais de libertação nacional, formados por veteranos da Segunda Guerra Mundial que não receberam o devido reconhecimento, desafiaram os colonizadores. E esses serviços foram significativos. A Argélia fez o maior sacrifício de sangue no altar da independência, com cerca de 200 mil mortos na Guerra de 1954 a 1962. O processo de independência foi mais tranquilo para outros países da região, como na Líbia, onde os britânicos, após expulsarem os italianos, gradualmente transferiram o poder para o rei Idris. Após o fim do domínio europeu, surgiu a pergunta: e agora? Após expulsar os colonizadores, os estados do norte da África tiveram que escolher um sistema político que lhes permitisse alcançar os estados europeus em termos socioeconômicos. Almas árabes berberes impacientes não queriam desenvolver seus estados com base em modelos econômicos tradicionais já conhecidos por eles. Todos, exceto os marroquinos, escolheram o socialismo. Abdul Gamal Nasser, do Egito, foi o pioneiro desse caminho na década de 1950. Só o Marrocos resistiu, uma monarquia feudal que introduzia reformas capitalistas. Mas a utopia socialista ruiu rapidamente. Primeiro no próprio Egito, com a ascensão de Anwar Sadat ao poder em 1970. Na Argélia e na Tunísia, durou até o final da década de 80 e na Líbia até a queda de Gaddafi em 2011. Esse sistema se manteve com petróleo e gás. Era economicamente ineficiente, mas com alguns sucessos sociais. Por exemplo, Habib Bourguiba criou a sociedade mais educada da África na Tunísia. Argélia e Líbia também tiveram reduções no analfabetismo. O que veio depois do socialismo? Não muito melhor, senão pior. A região caiu sob ditaduras que fizeram tímidas reformas liberalizantes na política e na economia, mas entregando poder e riqueza às oligarquias. No Egito, os presidentes Sadat e Mubarak combinavam governo militar, empresários e investidores estrangeiros. Na Tunísia, a ditadura de Ben Ali desenvolveu a economia com base no turismo, mas vigiou a sociedade e não impediu a estratificação social. Na Argélia, eleições democráticas em 1991 levaram os islâmicos ao poder, resultando em uma guerra civil de 10 anos e, após a vitória dos militares, um sistema de capitalismo de Estado inspirado na Rússia. Do ponto de vista da construção do Estado, os estados do norte da África têm dois problemas a resolver: construir um Estado islâmico ou secular. Uma democracia ou um governo forte é melhor para os estados da região. Ambos estão ligados. A democracia geralmente leva ao governo islâmico, apoiado por cerca de 40% da sociedade. O governo de mão forte protege o resto da sociedade desse cenário. Nos países do norte da África, a sociedade é dividida em relação à secularidade do Estado. A classe média defende um Estado secular, enquanto a classe trabalhadora quer que ele seja construído de acordo com os princípios do Islã político. Essa divisão diz respeito a liberdades civis, incluindo vestimenta, relações sexuais, emprego, consumo de álcool e lazer. Essas questões podem ser mais importantes do que se o país é democrático ou autoritário, pois definem o dia a dia do cidadão, não só como uma liderança é escolhida. A divisão entre liberais e islâmicos não é binária. Em diferentes países, há pessoas que vivem entre os dois mundos. Vão à mesquita, leem livros em árabe, mas assistem à TV francesa ou americana. Do ponto de vista europeu, é importante que os islâmicos tenham o mínimo de influência possível, porque seu governo é um fator que leva os residentes a emigrar.
governos instáveis, diferentes culturas e visões, pobreza e caos. Tudo isso manteve o norte da África tensa. Uma faísca foi suficiente para as sociedades insatisfeitas se rebelarem. Em 2011 e 2012, isso resultou na Primavera Árabe. Na Tunísia, a democracia foi introduzida para substituir o deposto Ben Ali. No Egito, os islâmicos assumiram o poder e foram derrubados pelo coronel Sisi após 2 anos. A Líbia entrou em guerra civil. As autoridades na Argélia e no Marrocos acalmaram as tensões por meio de reformas e subsídios. Isso nos leva aos dias atuais. Os eventos da Primavera Árabe interromperam a cooperação dos países do norte da África com os europeus na prevenção da migração ilegal. Conflitos na Síria, Líbia e Iêmen geraram milhões de refugiados. Em 2015 e 2016, um recorde de 1,8 milhão de pessoas entraram ilegalmente na União Europeia. Milhares de pessoas do Sahel, da África subsaariana e do Chifre da África viajaram pelos desertos e cidades no Maghreb esperando chegar à Europa. O caos na Líbia facilitou o tráfico de pessoas, resultando em mais barcos chegando na Itália. As principais rotas de migração para a Europa a partir da África subsaariana passavam pelo Egito, Líbia, Tunísia e Marrocos. Os migrantes cruzaram do Marrocos e da Argélia para a Espanha. As rotas da Tunísia e da Líbia geralmente levaram à Europa através da Itália. Os migrantes do Egito seguiam pela Turquia ou Grécia e pelos Balcãs para a União Europeia. A Alemanha era o destino mais comum. Assim, tínhamos uma colcha de retalhos de rotas conectadas. A Primavera Árabe enfraqueceu as fronteiras e permitiu o desenvolvimento de redes criminosas. Os migrantes, fugindo de conflitos e da falta de perspectivas econômicas, pagavam contrabandistas para chegar às cidades costeiras. As condições de viagem eram perigosas. Barcos sobrecarregados, sem capitães, levaram a milhares de afogamentos trágicos. Após 2017, quando vários países do norte da África, incluindo Tunísia, Líbia e Egito, retomaram a cooperação com a União Europeia em relação à readmissão de imigrantes e patrulhamento da costa, o fluxo de pessoas para a Itália e Espanha diminuiu. Mas pode terminar se os governos do norte da África voltarem à chantagem migratória. Por exemplo, o Marrocos, usando essa forma de chantagem em 2020, levou à chegada de até 8.000 pessoas em poucos dias nos enclaves espanhóis na África, Ceuta e Melilla. A Primavera Árabe piorou a coordenação anti-imigração com a Europa, levando a uma crise em 2015 e 2016. Os estados do Maghreb provaram ser não apenas uma fonte de imigrantes, mas também um corredor para pessoas de regiões mais profundas da África. Após 2017, a situação se estabilizou com renovados acordos, mas os países do norte da África podem facilmente chantagear a União, permitindo novas ondas de imigrantes. Dessa maneira, a Europa fica dependente da misericórdia de políticos de Argel, Tunis ou Rabat. Até que as situações econômica e política na região se estabilizem, a ameaça migratória pairará sobre o flanco sul da União Europeia. No longo prazo, são o desemprego, a pobreza e as faltas de reformas e perspectivas no norte da África que impulsionam a migração para a Europa. A esperança para resolver esses problemas é a mesma: hidrocarbonetos. Considerando a separação da Europa dos recursos vindos da Rússia e a reestruturação do mercado de energia europeu, os países do norte da África têm muito a ganhar. E não esqueçamos da revolução da IA, a qual exigirá centros de computação que devem ser abastecidos com milhares de megawatts de energia. A região é generosamente dotada nesse aspecto. Não é surpresa que os dois países mais extensos tenham maior potencial. Como esse potencial se encaixa na estratégia europeia de diversificação energética? As principais artérias de gás que ligam a África à Europa são: gasoduto Transmed, aproximadamente 33 bilhões de metros cúbicos; gasoduto Maghreb-Europa, aproximadamente 12 bilhões, mas que está fora de uso desde novembro de 2021 por razões políticas; gasoduto Medgaz, aproximadamente 10 bilhões; gasoduto Green Stream, aproximadamente 11 bilhões de metros cúbicos. A capacidade total dessas rotas chega a 65 bilhões de metros cúbicos por ano, e isso é maior que a única conexão de transmissão operacional de gás russo para a Europa, o gasoduto Turkstream,
que pode bombear o máximo de 30 bilhões de metros cúbicos. Os gasodutos africanos não são usados em 100% da capacidade, com espaço para aumentar a exportação. Com a União Europeia se afastando da compra de hidrocarbonetos da Rússia, a Argélia se torna um dos principais fornecedores de gás da Europa. No primeiro trimestre de 2024, a Argélia satisfez 20% das importações europeias de gás e 10% na forma de gás natural liquefeito, o que é próximo das importações da Rússia, as quais ainda continuam, apesar de menores, após a invasão na Ucrânia. No entanto, se a tendência de corte da Rússia continuar, a Argélia tem a chance de capturar uma fatia do mercado europeu ainda maior. Ela é a sexta maior exportadora de gás do mundo, com as 10 maiores reservas mundiais. O país também pertence à OPEP. A Líbia tem um potencial ainda maior, especialmente em petróleo, com as 10ª maiores reservas de petróleo do mundo, 78 milhões de barris, e depósito de gás, 1,5 milhão de metros cúbicos. O país fornece mais de 7% das necessidades de petróleo da União, sendo o sexto maior fornecedor. O ano antes, ocupava a 4ª posição nesse ranking. O Egito tem potencial, mas com um rápido crescimento populacional, não cobre suas próprias necessidades, apesar de produzir 75 milhões de toneladas de petróleo e 2,4 milhões de metros cúbicos de gás por ano. Os novos depósitos no Mediterrâneo oferecem esperança. A Tunísia, por outro lado, cobre suas necessidades. Só o Marrocos quase não tem hidrocarbonetos, apesar de ter a economia que mais cresce. Dada a riqueza natural da região, não surpreende que representantes do maior mercado europeu, a Alemanha, busquem ali formas de substituir a dependência energética da Rússia. No entanto, os alemães estão olhando no norte da África não apenas o gás natural, mas também algo similar, o hidrogênio verde. Em 21 de janeiro deste ano, Alemanha, Argélia, Itália, Áustria e Tunísia assinaram uma declaração conjunta de intenções em Roma, que visa resultar no Corredor Sul de Hidrogênio. Citação: como parte da iniciativa, uma conexão direta de gasoduto para hidrogênio gasoso será criada entre o norte da África, Itália, Áustria e Alemanha, com 5 subprojetos de 3.500 a 4.000 quilômetros. O Dr. Philipp Nimmermann, secretário de Estado do Ministério do Clima da Alemanha, afirmou que o Corredor Sul de Hidrogênio será um dos maiores e mais significativos projetos de energia renovável de nosso tempo. Fim da citação. Deve-se notar que os gasodutos de hidrogênio têm requisitos materiais e tecnológicos mais elevados do que os de gás natural. Por isso, o Corredor de Hidrogênio Sul poderá ser usado para gás natural, se necessário. Isto adiciona outra capacidade potencial para o transporte de gás natural da África à Europa. E nós devemos lembrar que há planos de ir buscar recursos ainda mais fundo na África, além do deserto do Saara. Em meados de 2022, Nigéria, Níger e Argélia assinaram um memorando de entendimento sobre o gasoduto transsaariano, que poderia bombear gás nigeriano para a Europa. Seu concorrente é a rota ao longo da costa ocidental da África, o gasoduto Nigéria-Marrocos. Embora ambos ainda estejam no papel, os projetos dão uma perspectiva para a Europa que busca novas formas de obter gás. Se esses planos se concretizarem, a Argélia poderá ser a principal vencedora, tornando-se o principal centro de exportação de gás africano para a Europa. A Itália seria o principal centro do outro lado do Mediterrâneo, distribuindo-o por uma rede de gasodutos. O gás é o mais importante, mas não é a única área de interesse europeu. A região tem outro atributo que seus vizinhos do norte não têm: o sol. Os países do Maghreb têm condições ideais para instalações de energia renovável com base na energia solar. O Marrocos é o líder regional, com quase 35% de sua energia proveniente de fontes renováveis, e pretende atingir 50% até 2030. Possui um dos maiores complexos solares do mundo, Noor em Ouarzazate, com capacidade de cerca de 580 megawatts. Mais instalações estão planejadas, incluindo um projeto com capacidade de até 800 megawatts. Outros países estão atrasados devido aos problemas já mencionados e à dependência de combustíveis fósseis. Porém, o potencial existe. Em 2011, um relatório da PwC
estimou que a energia solar e eólica no norte da África poderia cobrir até 15% das necessidades da Europa, com perdas não superiores a 3%. A Fundação Desertec afirmou que até 20% da demanda de energia da Europa poderia ser atendida conectando cidades europeias aos desertos africanos. Estima-se que usinas solares nos desertos podem gerar energia por 15, 16 horas no dia, contornando dois problemas fundamentais que dificultam a utilização das energias solar e eólica na Europa: a intermitência e o curto tempo de operação das células. Estudos indicam que a transmissão de energia do norte da África para a Europa é tecnicamente viável, mas esbarra em políticas e regulamentações. Considerações de longo prazo incluem a construção de cabos conectando as redes elétricas até a Europa, permitindo a exportação direta e barata de energias solar e eólica. Vários projetos estão em desenvolvimento, incluindo o projeto X-Links, conectando Marrocos à Grã-Bretanha, a iniciativa GREG, conectando Grécia ao Egito, e o projeto Elmed Tunita, conectando Tunísia à Itália por via submarina. No entanto, ainda é cedo para falar de uma revolução, mas o potencial dessa relação é enorme e multifacetado. Ainda em 2023, Frans Timmermans, na Assembleia da Agência Internacional da Energia Renovável, IRENA, em Abu Dhabi, disse que, abre aspas, o continente africano provavelmente será o parceiro mais importante da Europa no desenvolvimento do setor de energia renovável, fecha aspas. Talvez seja nessas ideias que devemos procurar soluções para os problemas do norte da África, considerando os interesses da Europa. Em teoria, os investimentos da União Europeia na indústria de energia no norte da África, tanto convencional quanto renovável, poderiam fortalecer as economias do norte da África, o que, por sua vez, se economicamente ligadas à Europa e financeiramente fortalecidas, estariam menos inclinadas a participar da chantagem migratória e teriam recursos para proteger suas próprias fronteiras. Assim, a Europa poderia matar dois coelhos com uma cajadada, garantir uma fonte de energia estável e tapar a brecha migratória no sul. Claro, embora o plano soe bem na teoria, sua implementação em meio à instabilidade política da região, principalmente na Líbia, é extremamente difícil e exposta a riscos. O problema não desaparecerá e pode até se intensificar. Então, os europeus, especialmente espanhóis, italianos, franceses e gregos, terão que agir. Já atores hostis ao bloco, como Rússia, ou neutros, como Turquia e países do Golfo, continuam fortes na região e podem torpedear, intencionalmente ou não, os planos da Europa, aumentando o caos em benefícios próprios. Resumindo, o norte da África é uma via de acesso e uma bateria para o velho continente, cujo potencial ainda não é totalmente utilizado. Apesar dos obstáculos no caminho da maior integração entre a região e a Europa, a convergência de interesses significa que a reaproximação irá progredir. Ambos têm muito a ganhar. A Europa, uma fonte de energia estável. O norte da África, benefícios econômicos e estabilidade política. Agora, tudo o que é preciso, e não é uma tarefa fácil, é colocar em prática.